Agora vamos ouvir o missionário Davi Miranda. Eu só lembro que ele falou: eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas. Uma irmã fervorosa da Deus e Amor disse a mim: Gabriel, vai ter uma concentração de Davi Miranda no estacionamento Cerejinho. Eu ouvia falar de Davi Miranda e dos sinais que Deus fazia por intermédio do ministério dele. Eu falei: eu vou lá. Fiquei animado. Quando eu cheguei lá, eu fiquei indignado, porque Davi Miranda estava em São Paulo. Havia uma concentração geral no Brasil. Se não me falha a memória, uma no Mato Grosso, uma em Brasília, uma no Pará, outra em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, era algo do tipo. E quando disseram que Davi Miranda ia orar via rádio, eu fiquei indignado. Falei: mas como assim? Eu vim aqui, eu estava igual Naamã, eu vim aqui para ver o homem levantar a mão, pôr sobre o leproso e o leproso ser curado. Centenas de paralíticos estavam ali. Centenas de pessoas com tubo de oxigênio ali. E eu só não chamei a irmã para ir embora, por respeito, e ficaram enrolando. Daqui a pouco Davi Miranda vai orar. Daqui a pouco Davi Miranda vai orar. E a irmã tinha me contado que quando ele fazia essas concentrações, ele passava 40 dias jejuando a pão e água. Durante 30 dias, ele ia para a igreja, saía na rua. Durante 10 dias, ele ficava em casa. 7 dias, ele transitava no meio dos parentes. Os últimos 3 dias, ele se trancava em um quarto sozinho, e a mulher dele dava pão e água por uma janelinha. E quando ele saía de lá, a irmã Cláudia disse que ele fez isso em 1994. Quando ele desceu em um certo aeroporto, se não me falha a memória, em Brasília, começou a cair gente endemoniada em Brasília inteira. Você entender a unção que aquele homem tinha. E eu queria ver aquilo ali, né? Só que disseram que ele não ia estar lá. Eu pensei: não vai acontecer nada. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe. Demorou, passaram. Agora vamos ouvir o missionário Davi Miranda. Eu só lembro que ele falou: eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas só com a saudação. O homem que estava dirigindo o culto, o pastor começou a dizer: Davi Miranda, caiu muita gente endemoniada aqui em Brasília. Outro caiu aqui também no Rio de Janeiro. Caiu aqui, eu fiquei já assustado com aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele: em nome de Jesus, eu vou soprar e os demônios vão sair. Eu já vi alguém criticar pregador que sopra. Eu não vou criticar, porque contra fatos não há argumento. Ele falou: em nome de Jesus, eu vou soprar e os demônios vão saírem. Ele só fez assim. Os demônios saíram tudo. Só viu o pessoal levantando. E ele começou a orar. E quem conheceu Davi Miranda sabe que ele não era tão eloquente quanto nós assembleianos. Ele começou: Deus, aonde houver um enfermo, Deus, cura, Deus, faz a tua obra em mão. Eu só vi foi gente largando o tubo de oxigênio na minha frente, paralítico levantando, o pastor gritando, dezenas de paralíticos estão levantando aqui, um cego gritando, eu estou enxergando, mudo falando, aleluia, centenas de milagres extraordinários, e o homem estava orando de longe. Isso eu presenciei, aleluia. Eu vi pastor Hernani Santos orar e várias pessoas levantar de cadeira de rodas, várias pessoas mudas falarem. Espelhado nele eu comecei a orar também. E eu tive o privilégio de ver dezenas de pessoas vomitarem enfermidades. Inclusive, se você pesquisar no YouTube Gabriel Bezerra, mulher vomita câncer, você vai ver um vídeo meu que eu estou bem novinho e eu estou orando e uma mulher coloca 3 tumores para fora. Aleluia. Eu tive o privilégio de ver 4 paralíticos andar de cadeira de roda. Um na Bahia, um em Barra do Garça, um na Samambaia e um em Cristalina de Goiás, na Assembleia de Deus Madureira, bairro Rio de Janeiro. Eu vi sinais acontecer. Só que de um tempo para cá, aleluia, os cultos que eu achava frio em 2006, quando eu aceitei Jesus, eu sinto saudade deles hoje. Eu lembro os nossos acampamentos de jovens. Jovens voltavam carregados,
Teve uma moça que ela ficou tão cheia de Deus, pastor, que a avó dela não conhecia o evangelho. Ela voltou, ficou a madrugada inteira falando em mistério. Pela manhã, a avó dela chamou os bombeiros. Quando o bombeiro chegou lá, era crente também. Começou a falar em mistério também. Aleluia! Mas essas coisas estão sumindo. A grande verdade é, até vergonha de dar glória a Deus, alguns jovens têm. Algumas senhoras se comportam mais como uma dondoca gospel do que como uma serva de Deus adoradora. Tem vergonha de adorar. O rapaz tem vergonha de adorar. Não quer que ninguém ponha a mão na cabeça dele para não desmanchar o tupete. Que desmanche o tupete, que borre a maquiagem, que jogue o salto para lá. Mas pelo amor de Deus, não vamos deixar a chama apagar. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e será arrebatada no fogo.